E aí, meus amigos, tudo bem? Vamos aqui hoje falar um pouco de um novo tema do direito penal dentro da teoria geral do crime. Vamos falar de sujeitos do crime e objetos, sujeitos e objetos do crime, né? Matéria aí muito importante no estudo da teoria geral do crime. Estamos ali na fase embrionária, nós vimos o que é conceito, então vamos ver sujeitos e objeto do crime, né? Então eu vou voltar aqui para a lousa para a gente iniciar aí o conteúdo e vamos bater nesse papão aqui bem legal. Só que se vocês curtirem esse conteúdo, eu peço a vocês aí, inscrevam-se no canal, compartilha, dá joinha, aperta o sininho. Bom, vocês sabem o que tem que fazer aí, que assim me ajuda a divulgar o canal e o trabalho, beleza? Então vou mudar aqui para nossa lousa. Legal, então vamos começar aqui vendo o seguinte. Sujeitos e objeto do crime. Sujeitos e objeto do crime. Então, primeiro nós vamos ver sujeito ativo. Então, lembrando que sujeitos do crime são as pessoas que estão envolvidas aí com o ato criminoso, né? Sujeito ativo, sujeito passivo, sendo o sujeito ativo o autor e sujeito passivo a vítima. Mas vamos ver melhor aqui o conceito, então, né, do que seria aí o sujeito ativo. De maneira muito simples, o sujeito ativo é o autor da infração penal, ou seja, é aquela pessoa que, olha só o conceito, que direta ou indiretamente realiza a conduta criminosa, seja sozinho ou em concurso de pessoas. Só volta para mim aqui rapidinho. Então, olha só, é a pessoa que realiza diretamente e indiretamente. Quando eu digo indiretamente, então significa que é possível realizar a conduta por interposta pessoa. Então, indiretamente, nós vamos ver aí depois mais adiante espécies de autoria, nós vamos ver lá concurso de pessoas, autoria, coautoria, participação, mas o que importa nesse momento é saber que quem pratica crime ele pode agir diretamente sobre o objeto do crime, né? Então, nós vamos ver mais adiante o objeto. Se eu quero matar alguém, o objeto é a integridade física, o corpo ali da pessoa, né? Então eu posso agir diretamente ou de maneira indireta. E olha só, isoladamente ou em concurso de pessoas, ou seja, eu posso agir sozinho ou com outras pessoas participando daquela determinada conduta, tá? Então isso aí está dentro do conceito, né? A ação, bom, lembrando então que crime é a ação humana, né? O crime é ação humana, né? Que só pode ser praticada de ser vivo nascido de uma mulher, né? Essa história de nascer de mulher, ela logo vai ser ultrapassada porque já existem estudos aí de concepção fora do útero, né? Mas enfim, então quem pratica crime aí é o ser humano. Nós já vimos isso no conceito de crime. E aí nós temos outros aspectos, né, que já falamos sobre isso. No passado, até animais poderiam praticar crime, né, quando a gente fala de ordenações filipinas, manuelinas, afonsinas, mas tudo isso já está fora e caiu por terra, né? Então, seguindo, ainda dentro do sujeito ativo, nós vamos ver que existe uma divisão, né, entre autor e coautor, e também nós temos o chamado partícipe. Autor, coautor ou partícipe. Volta para mim aqui. Bom, nós vamos ter muito mais adiante o estudo do concurso de pessoas, né? E aí, evidentemente, nós vamos aprofundar na questão da autoria, coautoria, participação. Mas nesse momento, o que é importante entender? Autor é aquele que percorre toda a descrição da norma, tudo aquilo que está previsto como crime numa norma penal. Então vamos pegar, por exemplo, o furto, subtrair para si, para outrem, coisa alheia móvel. O autor de um crime é esse indivíduo que percorre todo esse roteiro, que transita por essa norma inteira praticando tudo que está descrito ali. Então, quem subtrai para si, para outrem, coisa alheia móvel é o autor. E quem é o coautor? É quando eu tenho duas pessoas transitando por essa mesma norma. Então, se eu e mais um terceiro indivíduo nos unirmos para a prática de um furto e ambos executarmos ali o que está descrito no artigo 155, né, na norma penal, nós seremos coautores do crime de furto. Então, subtrair para si, para outrem, coisa alheia móvel. Os dois pulam um muro, entram numa casa, tal, recolhem coisas, pulam de volta e fogem. Então, seremos coautores do crime de furto, porque nós
transitamos, nós percorremos a descrição que está na norma. Já o partícipe, aí é um pouco diferente. O partícipe é aquela pessoa que ela não age diretamente de acordo com a descrição da norma, mas ou ela dá auxílio material ou auxílio moral. Então, por exemplo, eu empresto o carro para alguém sabendo que ele vai praticar um roubo. Eu empresto uma arma de fogo ou uma arma branca sabendo que vai praticar um homicídio. Então, eu tenho consciência que eu estou emprestando aquele objeto, o veículo, a arma, enfim, porque essa pessoa vai executar um crime. Então, eu estou prestando auxílio material. Aí eu sou partícipe material desse crime. E também eu posso ser partícipe moral, ou instigando ou induzindo o indivíduo a praticar um crime. Então, mais ou menos assim, pô, Salim, minha sogra é um saco, sabe? Eu até não aguento mais a minha sogra. Aí eu vou lá e falo assim, pô, por que você não tira a vida dela? Por que você não mata a sua sogra? Veja, nesse momento eu estou induzindo, eu estou fazendo nascer a ideia na cabeça daquela pessoa para ela praticar um homicídio. Nossa, quer dizer que eu posso ser responsabilizado simplesmente por dar a ideia? Sim. Se você praticar a indução deste indivíduo, você será partícipe no crime que ele eventualmente praticar. E a instigação, também dentro da participação moral, é quando o indivíduo já tem a ideia pré-existente daquilo que ele quer praticar, e você vai lá e reforça a ideia. Então, vamos voltar para a história da sogra. Tô eu e alguém aí no bar, tal, e eu falo, caramba, minha sogra é um pé no saco, tal, tô pensando em matar aquela velha, né? Aí vira lá o meu amigo e fala assim, é isso mesmo, vai lá, mata mesmo, pega lá um coronavírus e coloca nela, etc. Sei lá, alguma coisa assim, né? Só para aproveitar o momento difícil que a gente está vivendo. Então, vejam só, eu já tinha a ideia dentro de mim, eu já tinha pensado na ideia de tirar a vida da pessoa e tal, e vai esse terceiro partícipe e instiga, ele reforça, ele, vamos lá, joga lenha na fogueira, como a gente diz popularmente. Isso é a participação. Bacana? Vamos voltar então lá para a nossa lousa. Então, seguindo adiante aqui, nós vimos então a diferença entre autor, coautor e partícipe, né? E ainda dentro do sujeito ativo, vamos ver quais são as espécies de sujeito ativo. Então, nós temos aí o chamado sujeito ativo comum, que é aquele cujo tipo penal não traz nenhuma qualidade especial do agente. Qualquer pessoa pode praticar. E nós temos o sujeito ativo próprio, que é quando a lei ela exige uma qualidade especial do agente aí para ser o autor do crime. Volta aqui para mim, volta para mim. Então olha só, sujeito ativo comum é aquele cuja norma, o tipo penal, o crime, a descrição do crime, ela não especifica quem pode ou não pode praticar. Então qualquer pessoa, roubo, furto, estelionato, enfim, estupro, né? O estupro está assim, ó, constranger alguém à conjunção carnal ou ato libidinoso diverso, ou seja, qualquer pessoa pode constranger uma outra pessoa à prática de um ato sexual contra a sua vontade. Da mesma maneira o roubo, quando você, mediante violência ou grave ameaça, você subtrai patrimônio de alguém, ou seja, esses crimes são considerados comuns ou de sujeito ativo comum, porque a descrição do tipo não traz nenhuma qualidade especial do agente. Agora, quando nós chamamos de sujeito ativo próprio, né, o crime próprio, é quando a própria norma penal, quando a própria descrição do crime, ela traz ali uma qualidade específica de quem pode praticar esse crime. Então, por exemplo, os crimes funcionais, lá, peculato, concussão, né, crimes ligados aí à administração pública, somente quem pode praticar esse crime? Funcionário público. Então, o próprio tipo penal, se você der uma olhada lá, por curiosidade, no artigo 312 do Código Penal, vocês vão ver que é o crime de peculato, e ele fala especificamente que quem pode praticar esse crime é o servidor público, o funcionário público. Por isso ele é crime próprio. Também quando a gente pensa em infanticídio, infanticídio é uma forma de homicídio que ele é praticado pela própria mãe, logo em seguida ao parto, em razão de uma condição psicológica chamada estado puerperal, né? A mulher perde ali totalmente o controle em razão desse desequilíbrio psíquico e acaba matando, tirando a vida do recém-nascido. Veja, o tipo penal ele é próprio. Por quê? Quando ele fala que é a mãe, logo após o estado logo em seguida ao parto, estado puerperal, ele está colocando uma categoria muito específica de pessoas. Só aquela parturiente, aquela pessoa que acabou de parir, né, de dar à luz, né, dentro de um estado psíquico é que pode praticar o crime. Então, isso é o sujeito ativo próprio, quando a própria lei traz uma qualidade especial do agente. Tá? Então, voltando aí para a nossa lousa,
Só um minutinho aqui para eu tomar um golinho de água. Legal, deu uma engasgadinha aqui. Beleza. Seguindo então, ainda dentro do sujeito ativo, né? Então nós temos aí a denominação, né? Como é que nós podemos usar nomenclatura, né, do sujeito ativo de acordo com a fase, né? Então, dentro do direito material, né, ou seja, dentro do direito penal, ali quando ainda está na fase abstrata, nós chamamos de agente. Quando o indivíduo ele é ouvido no inquérito policial, né, ele é indiciado, né, ele passa a ser uma pessoa que ele é suspeito ali do crime, então ele é indiciado. Já no processo penal, aí tem várias denominações, né? Ele pode ser chamado de acusado ou denunciado quando existe o formal oferecimento da denúncia ou da queixa. Lembrando que denúncia e queixa são as peças iniciais da ação penal. Então, quando o promotor de justiça ou um advogado, né, ação penal privada, quando o promotor de justiça ele vai ajuizar uma ação penal contra alguém, a petição inicial chama denúncia. E quando ela é feita por um advogado, chama-se queixa, né? A nomenclatura passa a ser de réu a partir do momento que ele se torna, que o processo é aceito pelo juiz. Então, já estamos dentro da fase processual, aí ele é denominado como réu, né? Ele pode ser chamado como sentenciado quando, a partir da primeira instância, o juiz prolata ali a sentença, né? E aí ele é uma pessoa sentenciada, né? Aí condenado a partir do momento que há o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A partir daí, nós podemos sim denominar alguém como condenado, porque houve de fato todo o contraditório, a ampla defesa, né? Houve toda a possibilidade de se defender dentro do processo penal e resultou numa condenação que não há mais possibilidade de recurso, por isso ela transitou em julgado. Não havendo mais possibilidade de recurso, está transitado em julgado. Nós temos aí também a denominação de reeducando, recluso, detento, e muitas vezes também pode ser usado como sentenciado nessa fase de execução penal. Então, só lembrando, só para voltar aqui para mim um minutinho, então assim, nós temos no processo penal a fase de conhecimento, onde nós vamos, onde o juiz ali, né, o juiz vai receber a ação penal, vai ouvir as testemunhas, a vítima, o eventual autor do crime, vai formar sua convicção e vai sentenciar, né? A partir do momento que ele sentenciou e isso transitou em julgado, aí entra a fase de execução daquela pena, né? Então, na fase de execução, né, quando ele vai para o cárcere, ele vai prestar serviço à comunidade, enfim, a pena que foi imposta, aí ele passa a ser chamado de reeducando, né? Eu não sei, eu tenho um pouco de dificuldade com essa também, reeducando, né? Eu acho que muitas vezes o indivíduo, principalmente aqueles que vivem, né, infelizmente vivem aí do crime, né? Falar em reeducar, acho um pouco forçar a barra, mas enfim, é a nomenclatura que vocês vão encontrar aí na doutrina. Vamos voltar então para a lousa, volta aí para a lousa, né? E então nós temos aí reeducando, e nós temos também o termo egresso, né, que é após o cumprimento da pena, ele é egresso do sistema, né, carcerário. E a denominação genérica, né, de criminoso e delinquente, que está ligado ao termo crime e delito, né, ele delinquiu. Então está mais associado aí ao estudo das ciências penais e do ponto de vista biopsíquico do indivíduo. Ok? Seguindo então aí. Quem pode ser sujeito ativo do crime? Quem pode ser sujeito ativo do crime? Nós temos, em primeiro plano, pessoa física, né, capaz com idade igual ou superior a 18 anos, né? Pessoa física capaz com idade igual ou superior a 18 anos. Então vem para mim aqui, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Voltando aqui para mim. Olha só o que a lei diz. Pessoa capaz, né? Ou seja, assim, a pessoa tem que ter capacidade. O que é isso? Ainda que o indivíduo tenha mais de 18 anos, pode ser que ele não tenha capacidade de discernimento, né? Se vocês visitarem ali o artigo 26, ele traz o conceito de inimputabilidade, ou seja, aquele que ao tempo da ação ou omissão era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, o artigo 26 do Código Penal, ele traz aí a definição do inimputável, ou seja, aquele que não pode ser imputável, aquele que não pode ser acusado de um crime, aquele que não sofre o efeito do direito penal. E
Nós temos a inimputabilidade etária, foi uma opção do legislador de política criminal, que tem menos de 18 anos, é uma régua, né? É uma régua. Se o indivíduo tem 17 anos, 11 meses, 29 dias e 23 horas, faltando uma hora para ele completar 18 anos, se ele cometeu o crime, ele é inimputável. Ele é inimputável. Por quê? Porque o sistema procurou um critério objetivo para evitar avaliações subjetivas dos magistrados. Então, estabeleceu uma régua de 18 anos. Abaixo disso, ninguém sofre a ação, né? Ninguém é alcançado pelo direito penal. Tá bom, Salim, mas e se ele tem mais de 18 anos, mas não tem capacidade de discernimento? Também ele é considerado inimputável. Então, se por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, isso nos termos da lei, tá? A palavra retardado pode ser pesada, mas é o que está escrito na lei. Desenvolvimento mental incompleto ou retardado, né? Ou o indivíduo não tem capacidade de discernimento, ainda que maior de 18 anos, ele não vai ser sujeito ativo no direito penal. No caso dos menores de 18 anos, eles praticam atos infracionais, e aqueles que maiores de 18 anos não têm essa capacidade, eles vão receber a chamada medida de segurança. Para dar um exemplo de um caso relativamente recente e emblemático, foi a situação do candidato à presidência Bolsonaro, quando sofreu lá o atentado, a facada e tal, que a pessoa acusada, lá o Adélio Bispo, foi considerado inimputável. Através de um laudo pericial, entenderam que, ao tempo da ação-omissão, ele não tinha capacidade de compreensão. Então, ele não é condenado penalmente, ele recebe uma medida de segurança, que, na verdade, é um tratamento psiquiátrico para que, se ele voltar a apresentar condições de voltar à sociedade, aí ele é desinternado e ele volta ao convívio social. Se não, ele fica por lá. É claro, aí tem toda a discussão de prazo, eu não vou entrar nisso agora, tem um momento certo para discutir isso. Legal? Então, quem pode ser sujeito ativo no primeiro plano? Pessoa física. Tá? Então vamos voltar para a lousa. Pessoa física pode ser sujeito ativo no primeiro momento. E quem mais pode ser sujeito ativo? A pessoa jurídica. Né? A pessoa jurídica. O artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal, ele diz o seguinte, olha: as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, olha só, a própria Constituição, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Então, a própria Constituição Federal, ela traz a possibilidade de responsabilização penal das pessoas jurídicas. E aí nós vamos lá na Lei de Crimes Ambientais, porque ela fala em crime ambiental. E nós temos lá um artigo, né, o artigo 3º, que trata especificamente da responsabilização penal da pessoa jurídica. Ele diz assim, ó: as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme o disposto nessa lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Ou seja, no caso de crime ambiental, é possível a responsabilização tanto da pessoa jurídica quanto de pessoas físicas atuando como autores, coautores e partícipes do crime ambiental. Mas como a nossa vida no direito não é fácil, né? Não é fácil. A questão da pessoa jurídica, aí começou toda uma discussão em torno dela, porque realmente é um tema delicado, e aí dentro disso surgiram 4 correntes, né? E eu preciso explicar isso para vocês aqui, porque é um tema muito sensível, cobrado, né? Volta para mim aqui. Vejam só, esse tema da responsabilização da pessoa jurídica, ele é um tema muito sensível, cobrado em OAB, em concursos públicos, né? Justamente por ele ser polêmico, né? Então nós vamos aqui, vou mostrar para vocês as 4 correntes, qual prevalece, como é que o Supremo, o STJ vem enxergando essa questão da pessoa jurídica. Lembrando aí, só para que a gente se posicione, nós tivemos 2 casos, né, muito emblemáticos, né, que foram as 2 barragens que romperam, né? Primeiro Mariana e agora, mais recentemente, Brumadinho, né, com perda aí de vidas, várias vidas, e impacto ambiental que não dá nem para ser medido, né? No caso de Mariana,
toda aquela lama chegou até o oceano, Abrolhos, ali na região da Bahia. Putz, uma desgraça, né, em termos de impacto ambiental. E no caso de Brumadinho também, nós vimos cenas assim dramáticas daquela barragem estourando e varrendo ali as pessoas, primeiro que estavam na obra, né, ali próximo à barragem, cidade inteira, quer dizer, tem o Corpo de Bombeiros até agora procurando ainda desaparecidos, né, eu li uma notícia, parece que suspenderam em razão aí da pandemia, mas enfim, o que importa há uma discussão a respeito da possibilidade de responsabilizar criminalmente a pessoa jurídica, e vejam como isso é relevante diante desses dois grandes eventos aí, né, de Mariana e Brumadinho, que além das mortes, né, o estrago para a coletividade, o estrago para o meio ambiente, não sei, eu não sou ambientalista, não sou da área, né, biólogo, engenheiro ambiental, enfim, não tenho nem como falar de como estimar esse tipo de prejuízo, mas é muito grande. Tá? Então vamos voltar para a lousa, voltar aí para a lousa, né? Vamos seguir aqui para a gente dar uma olhada aí nas 4 correntes. Então a primeira corrente, né, ela diz o seguinte, que a pessoa jurídica ela não pode ser responsabilizada, porque a Constituição Federal não previu a responsabilidade penal da pessoa jurídica, mas apenas a sua responsabilidade administrativa. Bom, essa é uma corrente que ela é minoritária, né? Ela não tem aplicação hoje no Brasil, então depois eu vou deixar o material de apoio aí, e vocês dêem uma lida aí com mais calma nisso. Então a segunda corrente, quer dizer, a primeira corrente, ela é lastreada. Por que dizem que não cabe responsabilidade da pessoa jurídica? Né? Primeiro, pelo princípio da responsabilidade subjetiva. O que significa? A pessoa jurídica ela não seria capaz de agir nem com dolo e nem com culpa. Então, falar que pessoa jurídica pode ser responsabilizada ofenderia o princípio da responsabilidade subjetiva. Segundo aspecto aí que lastreia essa primeira corrente é o princípio da não culpabilidade. Pois o que acontece? Pessoa jurídica não tem potencial consciência da ilicitude. Potencial consciência da ilicitude é um instituto que nós vamos ver mais para frente. Ele está ligado ao quê? A nossa inserção no meio e o nosso entendimento daquilo que contraria a vida em sociedade. Né? Então, por exemplo, você não precisa ser um condutor, porque desde criança você sabe que para você dirigir um veículo você precisa de uma habilitação, porque você vai crescendo ali no meio da sociedade, você sabe que vê os seus pais, vê o irmão mais velho, vê tio, vê as pessoas com a habilitação indo para a autoescola, então você tem potencial conhecimento que se você dirigir sem habilitação, você está praticando um ato ilícito, você está afrontando o ordenamento jurídico. Da mesma maneira nós vamos tendo consciência, mesmo que a gente não estude direito, né? Nunca tenha lido um código penal, mas você sabe o que é um homicídio. Né? Então isso é a potencial consciência da ilicitude. Um homem, vamos falar, porque a grande maioria dos crimes sexuais funciona assim, né? O homem tem, só volta aqui para mim, né? Estou falando sem a minha imagem aqui, o homem tem consciência de que ele não deve constranger uma mulher a um ato sexual contra a vontade dela. Né? Então isso é a potencial consciência da ilicitude, né? E a gente vai desenvolvendo isso na nossa vida cotidiana, né? Então eu não preciso ser um bacharel em direito, eu não preciso frequentar a academia de direito aí para desenvolver essa consciência aí da ilicitude. Legal? Vamos voltar para a lousa então, seguindo aqui. Então, também fundamenta essa primeira corrente, que diz que não é possível a responsabilização da pessoa jurídica, o princípio da responsabilidade pessoal. Né? Esse princípio, ele veda a responsabilização coletiva. Eu tenho que individualizar a conduta para poder responsabilizar criminalmente alguém. E também o princípio da personalidade das penas. Né? Uma pena nunca pode ultrapassar a pessoa daquele que praticar a conduta. Vejam só, eu não posso punir o filho de alguém, né, porque o pai praticou condutas criminosas. Então a pena ela deve sempre ser pessoal. Né? A aplicação de aquele que praticou a conduta, ele vai responder pela sanção penal correspondente. Ela não pode transcender, ela não pode ultrapassar a figura da pessoa que praticou efetivamente a conduta delitiva. Tá? Então, voltando aqui, segunda corrente, então. Para a segunda corrente, também não é possível a responsabilização da pessoa jurídica, né? O que ela diz? A ideia de responsabilidade da pessoa jurídica é incompatível com a teoria do crime adotada no Brasil. Né? Ou seja,
a teoria do crime, ela vai estabelecer lá como fato típico, ilícito e culpável, né? E aí quando a gente fala em culpabilidade, volta aqui para mim, ó. Então, só a gente lembrando a teoria do crime adotada no Brasil, crime é, né, dentro do conceito analítico, é fato típico, ilícito e culpável. E culpabilidade é juízo de censura, é aferir se o indivíduo tem ou não consciência daquilo que ele está fazendo. Eu já falei em outras aulas, né? O direito penal, ele se dirige a seres humanos, ele não é dirigido a porcos, cavalos, a seres inanimados, ele é dirigido a seres humanos, com consciência. Acabamos de falar aqui que pessoa física só pode ser responsabilizada penalmente quando ela tem mais de 18 anos e consciência. Então, como falar de culpabilidade de um ente abstrato que é a pessoa jurídica? Né? Ou alguém já viu por aí a Coca-Cola andando por aí, a Google, a Microsoft, nossa, a Microsoft, como você é bonita. Né? Não, a pessoa jurídica ela é uma abstração, né? Nós sabemos, ela é uma criação do ser humano, né? Para que a gente pudesse otimizar aí as relações de troca. Então, veja só, com base no princípio da teoria do crime adotada no Brasil, né, faltaria aí a pessoa jurídica culpabilidade, juízo de censura. Né? Ela não poderia fazer esse juízo de censura. Isso é o que lastreia aí a segunda corrente, voltando então para a nossa lousa aí. Né? A terceira corrente, para essa terceira corrente, sim, é plenamente possível a responsabilização penal da pessoa jurídica no caso de crimes ambientais, porque assim está determinado na Constituição Federal, lá no artigo 225, parágrafo 3º. A pessoa jurídica pode ser punida penalmente por crimes ambientais, ainda que haja responsabilidade, ainda que não haja responsabilização da pessoa física. Então, pessoal, essa teoria aqui, ó, ela traz a ideia, né, de responsabilidade objetiva, que seria autorizada pela própria Constituição Federal no caso da pessoa jurídica em crimes ambientais. Por que nós falamos responsabilidade objetiva? Porque né, a pessoa jurídica falta a ela, né, a culpabilidade, consciência. Né? Então é uma responsabilização de cunho objetivo, não subjetivo. Né? E também a pessoa jurídica responde por seus atos, adaptando-se o juízo de culpabilidade às suas características, né, para não haver a impunidade da PJ. Né? O que passa da pessoa jurídica condenada são os efeitos da condenação. Então, na verdade, a pessoa jurídica vai sofrer aí os efeitos da condenação e, óbvio, você não vai encarcerar a pessoa jurídica, né? Volta aqui para mim. Volta aí para mim. Então, você não vai pegar a Coca-Cola, a Microsoft e colocar na cadeia. Em geral, a sanção que está previsto na lei de crimes ambientais são sanções de cunho financeiro, né? Restrição de contratação com o poder público, por exemplo. Então, só que a pena tem natureza, a sanção tem natureza penal. Desculpa, a sanção tem natureza penal. É isso que diferencia, mas você não vai encarcerar. E essa terceira corrente ela tem um aspecto muito importante, que foi uma mudança na jurisprudência do STJ e do STF, que agora eles estão reconhecendo a possibilidade de punição da PJ independentemente da punição dos seus representantes. Então, ainda que não se consiga comprovar e punir os seus representantes, é possível a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Então, eu vou mostrar para vocês, nem sempre o STF e o STJ pensaram assim, mas mais recentemente eles mudaram o entendimento e vêm adotando isso. Posso punir a pessoa jurídica independentemente da responsabilização da pessoa física, aí, dos seus representantes, gerentes, etc. Então, técnica aí, volta aí para a lousa, por favor. Legal. Então, voltando para cá, o que nós temos aí? A quarta corrente. É possível a responsabilização penal da pessoa jurídica desde que em conjunto com a pessoa física. Né? Então, aqui é a chamada teoria da dupla imputação, ou seja, o STJ entendia que eu só podia responsabilizar a pessoa jurídica desde que também, né, houvesse denúncia contra a pessoa física. Né? Então ambos teriam que sofrer aí a ação penal para poder justificar a punição da pessoa jurídica. Sistema da dupla imputação. Isso era adotado pelo STJ. Né? Isso era adotado pelo STJ com base aí no artigo 3º da Lei 9.605 de 98. Ou seja, para punir a pessoa jurídica, eu tinha que punir também a pessoa física.
Para punir a pessoa jurídica, eu também tinha que colocar no pacote a pessoa física, né? Sistema da dupla imputação. Só que isso não é mais adotado pelo STJ e pelo STF, que agora eles ficaram com a terceira corrente, ou seja, é possível a punição da pessoa jurídica, ainda que não haja a responsabilização da pessoa física. Tá aí um quadro para vocês com as 4 correntes no visual. Dê uma lida aí enquanto eu tomo aqui uma aguinha. Pois bem, então essa discussão é muito importante aí no âmbito acadêmico com relação à possibilidade de responsabilização da pessoa jurídica. Lembrando então 4 correntes, até recentemente adotava aqui a 4ª corrente, né, o sistema da dupla imputação, só que mais recentemente os tribunais aí superiores, STJ e STF, passaram a adotar a 3ª corrente então, tá? Bom, então vamos olhar agora do ponto de vista da vítima, né? Quem é a vítima, o sujeito passivo? É a pessoa ou ente que sofre as consequências da infração penal, né? É o titular do bem jurídico violado, né? É o titular do bem jurídico violado pela conduta criminosa. Lembrando aí que bem jurídico é o valor protegido, vida, liberdade, patrimônio, enfim, e por aí vai, né? E a gente não pode confundir aí a vítima com o prejudicado pela conduta. Em geral, nós temos na mesma pessoa a vítima e o prejudicado. Porém, contudo, entretanto, todavia, nós podemos ter situações nas quais o prejudicado ele é diferente da vítima, tá? Então, essa situação é possível. Então, imagina só, no homicídio, a vítima é a pessoa que perdeu a vida. Mas podemos ter a família dessa pessoa como pessoas prejudicadas, né? Quando ele prejudicada no sentido tanto pela falta da pessoa, como também no aspecto financeiro, patrimonial, né? Se essa pessoa que morrer era o provedor aí da casa, né? Toda a família vai sofrer com essa situação. Então, sujeito passivo, vítima, não é sinônimo de prejudicado. Tem que tomar cuidado com isso, sobretudo em pegadinha de concurso, tá? Então, sujeito passivo, vítima, não é sinônimo de prejudicado. Seguindo então ainda aí, então como é que a gente denomina aí? Lembra aquele rol de denominações aí do sujeito ativo, né? Nós trouxemos uma lista. Aqui do ponto de vista da vítima, né, o sujeito passivo é chamado de vítima ou então de ofendido. Vítima ou ofendido. Então nós podemos, num eventual texto, para não ficar no parágrafo ali repetindo, né, o mesmo termo, você pode chamar a hora de vítima, a hora de ofendido, a hora de sujeito passivo. São sinônimos. Espécies de sujeito passivo, né? Então nós temos o sujeito passivo mediato, formal, geral, genérico ou indireto, né? Que é o Estado, né? Em muitas condutas aí o Estado é considerado o sujeito mediato, e aí nós temos o terceiro, né? Nós temos aí o sujeito passivo eventual, particular, acidental, material ou imediato, né? Que é o titular efetivamente ali do bem jurídico que acaba sendo atingido. Então, por exemplo, quando você tem um homicídio, né, o sujeito passivo imediato é a pessoa que morreu. E muitos doutrinadores consideram o Estado como sujeito passivo mediato, porque só existe razão de existir do Estado, volta aqui para mim, só existe razão de existir do Estado em razão do conjunto da sociedade. Se você tiver homicídios, você está reduzindo a força social, a potência social de produção, de criatividade, artes, né, de gerar conhecimento. Tudo isso está ligado aí à ideia de sociedade, e o homicídio ele atinge diretamente o coração, o seio da sociedade. E aí o Estado é considerado como vítima imediata, né? Enfim, nós temos aí também outros crimes, né, que às vezes inverte essa relação. Quando a gente fala em fé pública, na fé pública, né, a falsificação de documento público, por exemplo, aí nós temos o Estado como vítima imediata e às vezes um terceiro prejudicado com aquela falsificação, né?
Então nós temos essa situação aí, ela pode inverter, mas em geral funciona assim. Vamos voltar aí para a lousa, volta para a lousa, legal. Voltando para a luzinha, o que nós temos ainda dentro do sujeito passivo, né? Quem pode ser vítima? Então, vítima, pessoa física capazes e também pessoas físicas incapazes, né? Dentro daquela, volta aqui para mim, dentro daquela noção de incapacidade cognitiva, capacidade aí para o desenvolvimento mental incompleto, ou retardado, etc. Para o caso do sujeito ativo, essas pessoas não podem ser sujeito ativo. Agora, pode ser vítima sim. Nós temos como vítima um feto, nós temos como vítima um recém-nascido, nós temos como vítima uma criança, nós temos como vítima alguém com alguma afecção da saúde mental, né? Eu já analisei, infelizmente, processos de abuso sexual de pessoas com síndrome de Down, eram adultos, mas o Down ele tem gradiente aí, né? Você tem Downs com um nível de interação social muito ampla, muito próxima, né? Não gosto de usar a palavra normalidade, mas até porque é uma síndrome, mas o comportamento ali, né, o indivíduo está integrado à sociedade de forma muito eficaz, e outros que, infelizmente, pelo grau ali, ou pelo estímulo, enfim, não me cabe aqui analisar isso, mas tem uma dificuldade maior de interação. E essas pessoas são vítimas, infelizmente, aí de crimes, né, como bebê, enfim. Tá? Então volta aí para a lousa. Que mais que a gente pode falar aqui? Pessoa física e a pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica também pode ser vítima aí, a pessoa jurídica pode ser vítima de crime. Então olha aqui para mim, vamos imaginar aí que alguém invada o pátio de uma empresa e subtrai de lá patrimônio dessa empresa, né? Foi vítima de roubo, sem problema nenhum, foi vítima de furto, né? Enfim, a pessoa jurídica, claro, desde que compatível com a natureza, você não vai ver a Google sendo vítima de estupro, né? Porque a Google, Microsoft, a pessoa jurídica não tem dignidade sexual, né? No plano dos crimes contra a honra, por exemplo, dependendo do crime, você pode caluniar, você pode imputar crime falsamente a uma empresa, pode, desde que seja um crime ambiental. Acabamos de ver que a pessoa jurídica pode responder por crime ambiental, então eu posso imputar falsamente um crime ambiental. Eu posso difamar, atentar contra a reputação de uma pessoa jurídica? Posso difamar. Né? Eu posso entrar no Twitter, no Facebook, falar um monte de uma empresa de maneira falsa, destruindo a reputação. Reputação é aquilo que os outros pensam de mim, aquilo que os outros pensam da empresa, né? A imagem que aquela empresa tem no mercado. E já a injúria, aí é aquilo que eu penso de mim. Aí é uma questão subjetiva, que nós chamamos de honra subjetiva. Já na injúria, aí já não cabe injúria contra a pessoa jurídica, porque pessoa jurídica não tem esse aspecto subjetivo, emocional, né, de como você se enxerga, da honra subjetiva. Então, a pessoa jurídica pode ser vítima de crime, voltando para a lousa, né? Pode, dependendo da natureza, né, da pessoa jurídica, a natureza do crime, aliás, pode sim ser vítima. Olha só, uma questão interessante de concurso. A pessoa jurídica ela pode ser vítima de extorsão mediante sequestro? Só para ficar claro aqui, a extorsão mediante sequestro é quando eu arrebato alguém, levo para um cativeiro e vou pedir ali o resgate. Né? Então eu pego a pessoa, levo para o cativeiro e vou pedir resgate. E a questão aqui a pessoa jurídica pode ser vítima desse crime de extorsão mediante sequestro? Né? O que nós temos aí como resposta para já projetar na lousa de vocês? Pode sim, na parte do pagamento de resgate. Né? Ou seja, ela não é vítima na questão do cerceamento da liberdade. Porque ela pode ter um presidente, um diretor levado ao cativeiro. E ela paga aí o resgate para libertar a pessoa. Então, ela é vítima no aspecto patrimonial da extorsão mediante sequestro. Não no aspecto da liberdade do indivíduo de ir e vir. Tá? Então, seguindo aí. Ainda no plano da vítima, né? Quem pode ser sujeito passivo? Olha só. Por a terceira hipótese aí, entes sem personalidade jurídica. Então, família, espólio, condomínio, massa falida, né? Então, são os denominados entes sem personalidade jurídica. E aí, esse crime é denominado de crime vago, né? Toda vez que eu tenho uma coletividade aí como vítima, a denominação do crime é crime vago. Crime vago. Legal? Olha só.
Os crimes que têm obrigatoriamente pluralidade de sujeitos passivos são chamados crimes de dupla subjetividade passiva. Crime de dupla subjetividade passiva, ou seja, quando no plano da vítima eu tenho mais de uma pessoa como vítima, né? A violação de correspondência e no caso do aborto. Então, só para explicar aqui. Então, por exemplo, no aborto, sem o consentimento da gestante, se vocês forem lá no artigo 124, 125, 126, 127, 128, que trata do aborto, nós temos uma modalidade que é a prática do aborto sem o consentimento da gestante, ou seja, ela não autoriza as manobras abortivas, é feito contra a vontade dela. Nesse caso, nós temos como vítimas sujeitos passivos aí, a mulher, a mãe e o bebê, porque ambos vão ser vítimas desse crime. Então, são pouquíssimos crimes no sistema, mas crimes de dupla subjetividade passiva. Então, o aborto sem o consentimento é uma dessas hipóteses aí. Técnica, volta para a lousa aí, por favor. Então, seguindo adiante, né? Quem não pode ser sujeito passivo? Bom, os mortos não podem ser sujeito passivo porque, né, a personalidade, né, o direito da personalidade, segundo o Código Civil, termina com a morte. Então, se os mortos não são mais sujeitos titulares aí de direitos, eles não têm nenhum bem jurídico sendo atacado, logo, eles não podem ser sujeitos passivos. E quando a gente fala de injúria aos mortos, na verdade, não é o morto que está sendo atacado, e sim a reputação dele, a memória dele, e quando isso acontece, a família é que sofre com esse crime. Então, mortos não são considerados sujeitos passivos, né? No caso dos animais, a vítima aí nos crimes contra a fauna, por exemplo, os crimes contra o meio ambiente, né? Nós temos aí no polo passivo, né, como sujeito passivo, a coletividade. É a coletividade. Então não é o bichinho ali, né? Não é o animalzinho de estimação, tal, o animal silvestre, e sim a coletividade. Ainda quem não pode ser vítima, né? Ou seja, não pode ser vítima quem pratica crime contra si mesmo, o princípio da alteridade, né? Eu não posso responder por crime quando eu atento contra o bem jurídico que pertence a mim mesmo. Ah, Salim, mas e no caso então? Né? E no caso do estelionato, né? Ou então no caso de uma pessoa que ela provoca uma lesão no próprio corpo para receber aí o seguro, né? O prêmio do seguro, da seguradora. Ora, nesse caso, existe uma modalidade específica de estelionato para isso, porque a pessoa está agindo com fraude. A ideia de, por exemplo, esmagar um dedo, amputar um dedo, né? Volta aqui para mim, né? A ideia de amputar um dedo, esmagar um dedo, veja, não é que ela está atentando contra a integridade física dela, ela está, mas ela não responde por isso, porque o objetivo disso é fraudar um sistema de seguro. Então ela não responde pela autolesão corporal, ela vai responder pelo estelionato, pela fraude praticada contra o sistema de seguro. É assim que funciona. Volta aí para a lousa, volta para a lousa. Então vamos lá. Seguindo, né? Nós temos aí o crime de rixa, né? O crime de rixa é aquele que eu tenho várias pessoas se batendo aí umas contra as outras, né? Não é um ataque de A para B, é um ataque de A para B, de B para C, de C para A, é um rodinha punk, né? Todo mundo se espancando aí. E aí no caso da rixa, isso seria uma exceção, né? A questão de praticar crime contra si próprio, né? E aí nós temos como resposta o seguinte, né? Os corrichosos, ou seja, aqueles que participam do crime, eles são ao mesmo tempo sujeito ativo e sujeito passivo, mas a gente não pode considerar isso como exceção aí à regra de não praticar crime contra si próprio. Porque ele não está praticando crime contra si próprio, ele está praticando contra terceiro. Mas a própria natureza da rixa, que é um crime plurimo aí, né? Eu tenho que ter várias pessoas agindo e todo mundo contra todo mundo, né? Mais ou menos assim a rixa. A própria natureza do crime de rixa faz com que quem participa da rixa seja sujeito ativo e passivo. Então a gente não pode dizer que essa condição é uma exceção à regra, ao princípio da alteridade. Tá? Seguindo então, terceiro tema de hoje. Tá? Então o objeto material. Vimos sujeito ativo, vimos sujeito passivo. Vamos ver aí objeto material do crime. O que é isso, né? Objeto material. O objeto material é a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. É a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta criminosa.
Então, no caso do crime, no crime de furto, né, o objeto material é o patrimônio ali da vítima, é a coisa que é subtraída, né? No caso do homicídio, o objeto material é a própria pessoa vítima do ataque contra a sua integridade física, tá? Nem sempre o objeto material coincide com o sujeito passivo, mas pode coincidir, como eu acabei de dizer aí, o homicídio, né? O homicídio. Então, às vezes, objeto material e o sujeito passivo são a mesma pessoa, né? Mas em geral, não. Então, ainda dentro do objeto material do crime, será que existe crime sem objeto material? Nós temos sim o chamado ato obsceno e o falso testemunho. Ato obsceno não existe nenhum objeto material. Simplesmente diz o seguinte: praticar ato obsceno, né, que é você expor partes do corpo considerada aí de natureza sexual, né, expor em via pública ou em lugar acessível ao público, né? E também no falso testemunho não existe um objeto material, né? Aí estão os dois tipos penais para vocês lerem. Então é possível sim nós termos aí crime sem objeto material. Seguindo então, e o objeto jurídico do crime, estamos caminhando aí para o final. Objeto jurídico do crime, né? O que nós temos aí? Que o objeto do crime, objeto jurídico do crime, é o valor tutelado pela norma, né? É o valor tutelado pela norma. Ou seja, nós temos valor vida, patrimônio, liberdade, dignidade sexual, fé pública, saúde pública. Nós estamos vivendo aí a questão da pandemia, né? Volta aqui para mim. Nós estamos vivendo aí a questão da pandemia. Existem crimes relacionados à saúde pública, como, por exemplo, não comunicar, né, às autoridades, não, médico, o pessoal profissionais da área de saúde que tem ciência de um caso dessa natureza, infeccioso e tal, e não comunicam às autoridades, isso é uma omissão. No caso daquele que também desrespeita, né, as determinações do poder público e para evitar a transmissão, eles desrespeitam, tem crime previsto para isso, 268, né? Aquele que ajuda a disseminar aí é o 267. Então nós temos aí bens jurídicos tutelados, são os valores eleitos pelo direito penal como os mais relevantes para a coexistência social. Então, esses valores, né, chamados de bem jurídico tutelado pelo direito penal, vou repetir para vocês guardarem, são os valores, né, eleitos pelo direito penal, entenda a sociedade, porque nós elegemos nossos deputados e senadores que vão produzir normas penais e, em último caso, somos nós que escolhemos quais valores são mais relevantes aí para a proteção, para a tutela do Estado. Então, são os valores mais importantes, vida, como eu falei, né, vida, patrimônio, liberdade, enfim, né, já citei aí vários deles. Voltando então para a nossa lousa, né, se há crime sem objeto jurídico. Não existe crime sem objeto jurídico, porque toda a ideia, toda a sistemática aí, né, do direito penal é a proteção, né, é a proteção a um bem jurídico tutelado. É por isso, é a razão de existir do direito penal, né? Ele dá mensagens para a sociedade: olha, se você não volta aqui para mim, volta para mim. Se você não praticou crime, não pratique. E se você praticou crime, não pratique mais. Essa é a mensagem. Essa mensagem é dada através da tutela de bens jurídicos que são mais relevantes, que são mais importantes à coexistência humana. Tá? Então, preciso ter bem jurídico aí para ter responsabilização penal. Voltando para a nossa lousa. Então, é isso aí. Bom, sempre eu deixo uma mensagem, né? A dúvida é o princípio da sabedoria. Então, mais uma vez, assim, aprender, estudar, conhecer, a curiosidade é o elemento mais importante do aprendizado. Você sempre tem que ter curiosidade de buscar informações da filosofia, direito, ou seja, outras áreas também do conhecimento para compor aí o nosso arcabouço de conhecimento e a gente poder atuar de maneira mais eficiente aí dentro do mundo jurídico, né? E, bom, mais uma vez aí eu agradeço a paciência, espero que tenha sido legal. Estou adaptando e melhorando aí a forma de
de gravar os vídeos, né, de interagir com o equipamento e o audiovisual aí, espero que tenha agradado. Né? Se você curtiu, se inscreve aí no canal, compartilha o vídeo, né? Dá o joinha lá, ativa o sininho, etc. Isso aí que vocês estão cansados de saber, mas compartilhando o vídeo, pô, ajuda bastante a divulgar e a ideia é cada vez produzir mais conteúdo, deixar aí no canal para que vocês possam fazer revisão e nesse período que a gente está aí confinado, né? E provavelmente vamos passar ainda alguns dias aí em confinamento, a ideia é estudar, colocar a mente, né, deixar a mente saudável, cuidar aí da saúde mental também, fazer atividade física, nem que seja em casa, faz polichinelo, sei lá, né? E, enfim, vamos tentar superar essa situação mundial aí, e, enfim, mas eu tenho fé que isso tudo vai passar, é um período, é um ajuste que a humanidade está passando e um grande aprendizado aí, talvez para a gente passar a dar valor a pequenas coisas, né, que a gente tem em casa, família, enfim, amigos, né, a gente está sempre poder encontrar as pessoas, ir para o bar, chamar em casa, né, família, isso é importante, tá? Então, um ótimo dia aí para vocês, bom dia, boa noite, boa tarde, sei lá que horas estão assistindo isso, e um grande abraço a todos aí, até a próxima.